qual que foi, assim, digamos, a maior descoberta ou para você a maior transformação que você teve quando você se conectou com essa sua ancestralidade, né, desse seu conhecimento mais amplo. Mais amplo, exatamente. Se deu numa fase que eu passei com a minha família, eu fui morador de rua. Isso aí, todos os programas que eu vou, eu sempre deixo muito claro, não tenho vergonha de falar sobre isso. Porque eu sou um exemplo assim de superação. Eu não digo para os outros, né? Se os outros quiserem ter isso como um parâmetro, eu acho até legal, eu acho bacana. Todo mundo pode conseguir sair de uma situação, de um limbo, sabe? E foi nessa fase que, mesmo já iniciado, mesmo já sendo do orixá, mesmo Ogum sendo meu regente, eu tive uma fase muito difícil na rua. Virei morador de rua, com família, com filho pequeno. E ali minha fé realmente foi testada. E ali eu entendi a minha força, ali eu entendi a força do orixá Ogum. Lógico, da minha pombogira, do meu Exu também, que me ajudou muito a sair dessa questão da rua. E ali eles me deram a força e o entendimento necessário, que eu não precisava roubar, ludibriar, enganar e nem fazer o que comumente uma pessoa desesperada faria nas ruas de São Paulo. Que eu não precisaria virar mais uma estatística triste no Brasil. Eu poderia mudar esse quadro, ser uma superação e inspirar futuras pessoas. E na rua, quando você está naquela situação, no último estágio, né, praticamente da vida, você entende que a gente não é nada. E ali o espiritual me mostrou que ele existe. Foi ali que eu tive a prova concreta, a prova real que a espiritualidade existe, ela é presente, ela é viva, e se você cultuar, você entender e ter fé nela, ela consegue te tirar. E ela, de lá pra cá, transformou a minha vida assim de uma forma extraordinária. Por isso que eu defendo com unhas e dentes quem é espiritualista, não importa qual o cunho religioso. Foi essa a maior transformação da minha vida. Mas espera aí, essa história é muito épica. Como é que você foi parar na rua? O que aconteceu ali pra você tava assim com quantos anos, mais ou menos, mesmo que você não tenha exatamente... Eu tava com uns 21, 22 anos de idade. Eu era uma pessoa muito rebelde, eu era uma pessoa muito difícil por ser de Ogum. E a gente sabe que a gente passa uma fase de rebeldia com mãe e pai. E até hoje eu agradeço a minha mãe e meu pai por terem feito isso comigo. A partir do momento que eu tava sendo muito rebelde, em alguns casos com razão, em outros não. Mas não é porque eu tinha razão em alguma coisa que... pai e mãe, na minha concepção, tá sempre certo. Não importa se eles estão errados. E como eu não dava valor nas coisas que a minha mãe fazia e meu pai fazia, eles me colocaram pra fora. Ah, você foi expulso de casa. Você vai ter que vai lutar pelo seu pão, vai lutar pelo seu feijão, vai saber quanto é o preço de uma carne, né? Vai saber o que é pagar uma conta de luz, vai saber o que é uma conta d'água. E assim, no primeiro momento você fica com aquele ódio, com aquele sentimento, nossa, um dia eu vou me vingar, um dia eu vou voltar. E o tempo vai passando, o orixá foi me mostrando, foi me amadurecendo, e hoje eu sou grato por isso ter acontecido comigo, porque se talvez não tivesse acontecido isso comigo, eu poderia ter se tornado uma pessoa muito pior, prejudicando outras pessoas no mundo, prejudicando pessoas que de repente a gente nem conhece, fazendo mal a outras pessoas. Então eu tive que virar homem na marra. Eu não valorizei o que eu tinha comida boa, morava em casa boa ali no bairro da Casa Verde, aqui perto do bairro do Limão, aqui em São Paulo. Pô, minha mãe tinha carro, meu pai tinha carro, tinha um comércio, e pra mim nada, é aquela coisa de você tem tudo e você não dá valor. Você tá entendendo? E Ogum entendeu que não, você precisa ir pra batalha, você precisa começar a se virar, você precisa ir pra guerra, entendeu? E por um momento você passa aquela raiva, aquele ódio, mas depois você entende que foi muito mais benéfico do que maléfico você ter tomado esse caminho. Então foi uma desinteligência, um desentendimento com a minha mãe e com o meu pai que me levou a eu virar um morador de rua. Caramba. Fazer uma pergunta meio... E não voltei mais, tá? Eu saí e não voltei mais. Fazendo uma pergunta meio complexa agora. Sim. Né? Você acha que essa decisão que a sua mãe e que seu pai tomaram, ela veio amparada com algum entendimento superior de que era aquilo que você precisava para se transformar? Porque assim, abrir mão de um filho, falar, ó, vai pra rua, é uma coisa que assim, talvez seja drástico demais, mas talvez se eles tivessem a orientação de que fosse difícil, é difícil você abrir mão do filho, vai botar ele na rua. Mas ao mesmo tempo, é isso que deve ser feito. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja,
não sei, talvez eles sabiam que era aquilo que era o necessário para sua transformação. Então, é uma pergunta meio difícil que você não tem como, obviamente, saber, mas Não, sim. talvez você tenha alguma... Como com a sua mediunidade, você entenda que talvez tudo que aconteceu foi vindo com uma orientação e com um propósito superior, talvez. Perfeita pergunta, aí eu falo que a mediunidade e a espiritualidade está falando por você. E eu explico de uma forma bem didática. Teve uma confusão para eu sair de casa. Não saí assim, claro, teve sim. uma pequena confusão. Quando teve uma confusão, os vizinhos viram, por gostar muito de mim, gostar muito da minha mãe, chamaram as viaturas da polícia, da PM. Uhum. E a viatura que apareceu foi justamente uma rota. Foi a rota que foi na porta da minha casa, olha só. E a gente sabe que esse esquadrão não é brincadeira. O primeiro senhor que desce dessa viatura foi um negro de uns 2 metros. Uhum. Uns 2 metros assim, lembrando muito meu padrinho, inclusive. Sisudo e tal. E ele não deixou ninguém falar comigo. Ele veio falar comigo. Tava chovendo, inclusive. Ele com sobretudo e tal, aquele uniforme da PM de São Paulo que é bonito, né, no frio. Com o brasão, todo cheio, todo medalhado. Ele me chamou de canto. Ele falou assim: menino, você tá errado. Você xingou seu pai, você xingou sua mãe, você fez estardalhaço. Mas eu vou te falar uma coisa. Como homem, não como negro. Uma voz bem imponente, né? Falou: tudo que tá acontecendo aqui tava no seu destino. Nossa. Eu não vou te levar, não vou colocar você em prisão nem nada. Você vai ali comigo, você vai dar uma descansada lá no distrito. Não algema ele, não me algemaram, colocaram eu na viatura e tal. Xingaram bem meu pai e minha mãe, né? Porque eu tava com 2 crianças pequenas, né? Só que levaram a minha esposa, então, para um local com os meus filhos. E eles me levaram para outro. E aí deixaram eu passar uma noite no distrito. Esse mesmo senhor que me levou, ele chegou de manhã, acho que tava acabando o turno dele, ele falou assim: que você nunca mais volte para casa dos seus pais. Agora é a sua vez de ganhar o mundo e mostrar que você é capaz ao que você viu com esse mundo. Só foi essa frase. E aí ele me deu uma bronca, né? Falou: e eu não quero você rondando a casa dos seus pais. Eu vou estar fazendo diligência esses dias no seu bairro. Se eu pegar você, aí a conversa vai ser diferente. Nunca mais eu vi esse cara. E eu voltei várias vezes nessa delegacia, que inclusive fica ali a 40 DP, fica ali no bairro do Limão. Eu voltei várias vezes lá pra saber desse senhor, ninguém sabia da existência dele. Eita, nós! Não, isso até minha mãe, meus parentes sabem disso aí. Foi incrível. Eu fiquei por anos voltando ali pra tentar saber quem era. Quando eu já tava numa condição melhor e tal, nunca ninguém soube. Nem nome, nem característica, nem nada. Então, várias vezes o Ogum me dando prova que ele esteve sempre ali de alguma forma, me impulsionando para que eu não retrocedesse. Para que eu tivesse força, entendeu? Para seguir em frente. Nossa, essa história é louca, hein? Sim. É algo assim que toda vez que eu lembro de alguma dificuldade, algum filho de santo meu vem falar de dificuldade, de que alguma pessoa vem reclamar comigo de dificuldade, é a primeira história que vem na minha mente. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas então, vamos continuar. Fazendo mais uma pergunta meio esquisita. Minha vida foi bem complicada. Você acha que essa figura que personificou ali aquele policial e tal, uma pessoa de autoridade. Sim. Você acha que era uma pessoa encarnada aqui, ou você acha que só você viu? Não, era uma pessoa sim. Era um ser humano. Era um ser humano, mas eu tenho certeza que foi predestinado e escolhido por algum pra lidar comigo. Eu acho que eles estavam em 4. Acho que talvez, eu acho que o outro trio, talvez se tivesse lidado comigo, eu não teria tido um desfecho muito interessante. Uhum. Eles não estavam muito pra conversa. Até nisso eu tive muita sorte. Então por isso que a sua pergunta foi muito oportuna. Foi algo 100% de espiritualidade. Que coisa, hein? Obrigado. Então... foi muito louco. Que loucura essa história. E dessa parte que você ficou na rua, você deve ter visto muitas coisas, né? Bastante. O que você pode contar de experiência aqui? Porque não é todo mundo que morou na rua pra saber. Olha, meu
handicap foram as ruas ali da Casa Verde, do bairro do Limão, Praça da Sé, a atual Cracolândia, que era muito pior do que hoje, infinitamente pior do que hoje, porque na Cracolândia naquela época, ali finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, tinha muita questão de policial corrupto. Entendeu? Então tinha uma grande máfia ali, tanto é que eles todos foram exonerados, inclusive alguns foram mortos, inclusive, né? E você vivendo ali no meio, você convivendo ali no meio, eu tenho amigos que estão até hoje lá na Cracolândia, que conviveram comigo na rua. A gente vê muita coisa, a gente vê gente se perdendo, gente morrendo, aquela questão da fome, de você não ter o que comer, você não comer no dia, não comer no segundo dia, não comer no terceiro, para dar de comer para os seus filhos. Você tem que comer alimentos que um ser humano comum não comeria. Você tem que tomar águas que um ser humano normal não tomaria. Você, com o frio que fazia em São Paulo nessa época, tem que tomar banho de chafariz, porque não tinha outra situação para você tomar banho. Porque uma coisa que eu vou deixar até bem claro aqui no podcast, muita gente não sabe, o albergue em São Paulo é uma máfia terrível. Se você não chegar com uma contribuição X ali, eles não deixam você entrar. Inclusive, até recomendo para os telespectadores internados que estão antenados, a minha história é muito parecida com aquele filme do Will Smith, A Caminho da Felicidade. Ah, sim. De o cara tá correndo e os caras fechar e não deixar você entrar, e seu filho, você tá entendendo? É muito aquilo ali. É muito aquilo ali. Tanto é que aquele filme pra mim é um best-seller, eu sempre deixo ele separado quando você tá naquela fase meio deprê e tal, né? Não que isso tenha acontecido comigo, mas é uma coisa pra gente se lembrar da onde a gente veio e o que a gente passou. Por isso que hoje até num copo d'água eu dou valor, sabe? Eu agradeço tudo que as pessoas fazem por mim, porque eu cheguei numa fase da minha vida que eu não tinha. E, por exemplo, essa época aqui, natalina, de final de ano, você tá na rua assim com seus filhos, você vê as pessoas indo pro shopping, comprando presente, e você não podendo dar nada, você não podendo fazer nada, todo mundo alegre, você vendo aquela movimentação ali da 25, né, de todo aquele pessoal indo comprar presente, indo trabalhar, e você ali inútil, né, na linha máxima da pobreza e da falta da dignidade humana. Então essas coisas me tornaram muito forte. Essas coisas que realmente me blindaram hoje para qualquer tipo de problema. Então qualquer tipo de problema que chega para minha pessoa, para eu resolver, interagir, conversar, ajudar, orientar, é algo irrelevante. Não falo pra mim, pra pessoa, lógico que tem uma grande importância, mas por tudo que eu passei, entendeu? Você pegar frios de 0 grau que fazia na época de São Paulo, às vezes -1, 2 graus, 3 graus, você suportar hipotermia, entre outras coisas. Então foram assim, eu não digo nem experiência, foi a vida me fortalecendo pro hoje. Entendeu? Me preparando para essa questão de hoje eu estar aqui conseguindo ajudar muitas pessoas.